Olá, está no ar mais um Intimidade com o nosso psicólogo e mestre em Educação, Cultura e Sociedade, Douglas Amorim. Continue com a gente, nós estamos no canal 9 da NET e também na internet, bhnews.tv.br. Mande sua pergunta, tire suas dúvidas, conte-nos a sua história de vida. Escreva pra gente, nosso endereço é douglasamorim@bhnews.tv.br. E não é necessário se identificar para participar. Não é isso mesmo, Douglas? É isso mesmo, tudo bom? Patrícia. Tudo bem, e você? Tudo jóia. Olá, amigos e amigas da BH News. Mais uma vez, muito obrigado por nos receber na intimidade do seu lar. E lembrando sempre que o nosso programa é pautado por informações, reflexões e opiniões que devem ser sempre avaliados por vocês e que não substituem as consultas a profissionais especializados. Não é, Patrícia? Isso mesmo. Muitas perguntas hoje? Muitas perguntas, perguntas grandes. É? Interessantíssimas. Então vamos lá. Vamos lá? Uhum. Primeira, Douglas, muitas vezes percebo que homens poderosos e de muita personalidade se relacionam e casam com mulheres inexpressivas, submissas, sem opinião e sem atitude. Por que isso acontece? Os homens se sentem ameaçados ou não sabem lidar com mulheres fortes que têm muita personalidade e opinião? Bom, Carolina. Qual que é a sua opinião, Douglas? Tem muita coisa para a gente falar sobre essa pergunta, inclusive, Patrícia, porque isso é tema recorrente lá na clínica. Consultório, Imagino que seja. As mulheres falam isso muito comigo. Bom, o que eu penso, gente? Primeira coisa, desde tempos muito primitivos, o homem é colocado num lugar de poder, de força, de provedor, que é aquele que é o responsável por sustentar a família, às vezes tinha que enfrentar feras e às vezes disputava as mulheres com outros homens, e isso foi andando ao longo dos tempos de uma maneira muito forte, Patrícia. E, num determinado momento da história, porque felizmente a história e a sociedade são dinâmicos, porque senão estaríamos no tempo das cavernas até hoje, houve um momento em que a mulher deixa de ocupar esse lugar de posição de auxiliar do homem, ou seja, o masculino, sendo submetido ao feminino, e aí, Patrícia, que começa a dar o desarranjo todo. Por quê? Porque a mulher começa a não mais necessitar do homem para provê-la, principalmente do ponto de vista material. E, Patrícia, se pararmos para pensar, ocorre uma perda de poder por parte do homem. E vamos parar para pensar, lidar com perda de poder, você acha que é uma coisa fácil? Não. Não é? De jeito nenhum para ninguém. Exatamente. Agora, isso vem desde o movimento feminista e das conquistas das mulheres, a conquista do mercado de trabalho. Isso, para mim, é o definidor, porque a partir desse momento, a mulher ela não precisa mais de ser provida pelo homem e, consequentemente, ela não mais se sujeita a mandos e desmandos que o masculino fazia sobre o feminino. Não precisa se sujeitar, porque não precisa Exatamente. Se submeter a... E aí é que começa o grande problema. Por quê? Porque a sociedade ela se transforma, gente, mas ela tem um ritmo peculiar de transformação. Então, existirão homens que vão gostar dessa mulher independente, como a Carolina colocou na pergunta dela, e outros homens que não vão saber lidar com esse perfil de mulher, Patrícia. Agora, que tipo de homem gosta de mulher, prefere mulher fraca, submissa, e que tipo de homem prefere as mulheres poderosas? Eu queria até fazer uma ressalva, antes de você responder essa pergunta. Tem um best-seller mundial, escrito por um psicólogo americano, que chama Mulheres Inteligentes, Escolhas Insensatas. E nesse livro, ele derruba esse mito de que os homens gostam de mulheres fracas e submissas. Sim, sim. E ele diz que só os homens inseguros e fracos, procuram mulheres fracas e submissas. Que tipo de homem gosta desse tipo de mulher? Fraca, submissa? Eu penso que nós mapearmos assim uma personalidade fixa de um padrão, um tipo de homem é muito complicado. Porque, para mim, às vezes eu vejo até homens que têm uma proposta diferente dessa proposta de querer uma mulher amélia, submissa, que é mandada, às vezes com dificuldades, quando encontram uma mulher independente. Então, eu vejo que é muito mais uma questão de ordem sociocultural e que, ao longo dos tempos, vai modificando a cabeça das pessoas do que um perfil de personalidade específico. Claro que nós temos características de pessoas mais machistas, por exemplo. A gente poderia ir por essa via. Mas eu costumo dizer
que, às vezes, as mulheres que falam assim, não, eu quero um homem que não seja machista, eu não quero um macho, né? Eu quero um homem, né? Que tenha sensibilidade, que tenha boa educação, que queira conversar comigo, que saiba, assim, aproveitar as boas coisas da vida. Às vezes, quando aparece esse homem, até essa mulher tem dificuldade. Porque no fundo, ela não quer esse tipo de homem. Até inconscientemente, Patrícia, essas figuras tradicionais do homem com essa postura e da mulher com essa postura mais submissa, ainda perdura. E também o contrário. Às vezes o homem que fala assim, não, eu quero uma mulher descolada, independente, tranquila. Às vezes quando encontra, fica com medo, também não dá conta. Então, gente, o que eu queria colocar no final assim, dessa história para a Carolina entender? Felizmente não são todos os homens que continuam nesse modelo arcaico, mas boa parte sim. Agora, para Carolina, nós estamos caminhando para um modelo que eu acredito que ambos serão provedores e ambos terão um nível de sensibilidade interessante e serão parceiros, ou seja, caminharão juntos. E a mulher, hoje em dia, e esse recado é para os homens, ela não procura chefe nem dono. Vamos parar com essa idiotice de uma vez por todas. Então vamos entender que se você for um cara estável psicologicamente, você estiver buscando crescer profissionalmente, você for educado, carinhoso, isso que as mulheres estão procurando hoje em dia. E Carolina, não se submeta a esse tipo de homem se você encontrar pela frente, porque, por favor, isso aí é coisa que já é para ficar no século, nem vou falar passado, retrasado. Retrasado. Até porque eu queria só fazer um fechamento. Cavalheirismo e gentileza não tem nada a ver com a pessoa ser autoritária e mandona e fazer com que a mulher se submeta às vontades dele. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. De jeito nenhum, porque um cavalheirismo que é um homem abrir a porta do carro, que é um homem mandar flores, não pode ter a ver com um homem que se sente dono da mulher e que, de repente, queira impedir que ela vá encontrar com as amigas num barzinho, por exemplo. Não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento. Ótimo. Próxima pergunta, Douglas. Flávia, de Belo Horizonte. Ela diz, tenho um relacionamento muito difícil com meu avô. Ele é um homem de 87 anos, machista, autoritário, controlador, mal agradecido e que só sabe reclamar e ofender a todos em minha casa. Ele tem problemas de audição e se aproveita disso para fingir não escutar algumas coisas que falamos com ele, como críticas negativas. Por não tolerar a personalidade dele, parei de conversar com ele. Essa foi a melhor atitude que tomei até agora, pois não dou liberdade para que ele converse comigo e dê palpite sobre a minha vida. Dessa forma, eu não me desgasto. Porém, hoje minha amiga me contou uma situação parecida que ela passa com a sua mãe e me disse que foi à igreja e ouviu um sermão que dizia que ela não deveria brigar nem ignorar as pessoas com quem convive, e sim dar o melhor de si. Agora, fiquei na dúvida se devo continuar evitando o meu avô ou se eu realmente devo tentar conversar com ele e continuar a escutar todos os seus desaforos. Problemas de família, né, Patrícia? Complexo. Muito. Então vamos lá. O avô tem 87 anos. Mas agressivo, controlador, finge de surdo, entra na sua vida, não tolera crítica. Esse avô aí também tá complicado, né? Porque assim, a saída que você está me falando que encontrou, Flávia, foi a do afastamento. Bom, acredito que seja uma via. Agora, todas as pessoas, quando vão nos maltratando, a tendência é que nós vamos nos afastando dessas pessoas. Então, aí você vem e me fala da igreja, né? Não estou aqui para falar nada em relação a padre, a pastor, não estou aqui para questionar a crença de ninguém e nenhum tipo de conduta. Agora, quando você fala que nós devemos dar o melhor de si, como foi colocado lá no sermão, tá certinho. Eu penso que tá certo, sabe, Patrícia? A gente dá o melhor de si, profissionalmente, com a nossa família, com as nossas relações. Mas a pergunta que se interpõe é, até que ponto? Porque como seres humanos nós temos limites. Não é? Então, eu sugiro que você tente ter uma conversa com ele e coloque essas coisas que você não está gostando. Se mesmo assim ele continuar, vai ser o afastamento mesmo. Porque, veja bem, tem uma coisa que eu realmente não abro mão. É um pensamento que eu não abro mão dele de jeito nenhum. Nenhuma condição legitima um ser humano tratar o outro mal. Seja hierárquica, seja de raça, seja de idade
ou seja, de grau de parentesco. E as coisas têm que ser recíprocas, né? Primeiro que ela não vai tratar uma pessoa, né, o avô, no caso o avô, bem, se ele só a trata mal. Por favor. Não precisa tratar, ela não tem que se sentir culpada por não tratar o avô bem, se ele não a trata bem. É isso. Não existe culpa nesse caso. Não, eu penso que não. Inclusive, dentro da própria psicologia, Patrícia, existe uma teoria que a gente chama de teoria das trocas sociais. Que existe uma tendência de nós darmos para outra pessoa o que a gente recebe dela. Agora, quando a gente está dando coisas para a pessoa e a pessoa só nos maltrata ou nos trata com agressividade, provavelmente tem alguma coisa errada com a sua autoestima. Porque você ainda continua insistindo nisso. Só tem um tipo de relação, Patrícia, e aí eu acho que você vai ter que concordar comigo, que é uma relação que eu, enquanto homem, eu não me atrevo a tentar compreender. Não me atrevo. Que é a relação de mãe com filho. Às vezes você vê lá o filho maltratando a mãe, fazendo coisas erradas e colocando, às vezes, a família num problema gigantesco. E a mãe está lá, mas aí é outro ajudando, patamar, né, amparando. Douglas? Então, isso é um outro patamar que eu não vou me enveredar a entender isso aqui, sobretudo num curto espaço de tempo como a gente tem. Né? Mas eu quero bater muito nessa tecla. A questão de você ser maltratada, nada justifica isso. Então, é preciso você entender que rupturas, às vezes, ao longo da vida da gente, fatalmente, elas ocorrerão. Então, defenda o diálogo com seu avô. Agora, se o melhor de si já foi tentado e resultado nenhum foi auferido, só lamento. Só lamento, porque você também não tem que ficar se predispondo em nome de uma determinada fala de dar o melhor de si, tudo bem. Mas com seus limites também, com seu autorrespeito. Devemos respeitar as pessoas mais velhas, né, parentes e avô dela, mas devemos respeito a quem nos respeita. Claro, né? Claro. É o mínimo que eu acho que nós podemos esperar, né, Patrícia? Com certeza. O nosso primeiro bloco está chegando ao fim, a gente não consegue responder outra pergunta ainda nesse primeiro bloco, mas fique por aí, não saia da televisão, que a gente volta já já no próximo bloco com muitas perguntas, muitos assuntos e muitas dúvidas que você mandou e a gente vai responder rapidinho. Já, já. Estamos de volta. A nossa próxima pergunta é sobre relacionamento. Mais uma de relacionamento. E a gente começa lendo, é da Ana Paula Douglas, de Belo Horizonte. Ela diz assim: olá, Douglas Amorim, é possível ser feliz sem alguém para se relacionar e amar? E o que mais? E só. Uai, curta e grossa assim? Curta e grossa. Ana Paula? Ana Paula. Bom, Ana, então vamos lá. Vamos lá. De cara, eu te falo que para mim é possível. Te falo que sim. Por quê? Porque num passado não muito distante, a gente já falou isso no bloco anterior e falamos isso em vários programas, a mulher não tinha chance, ou seja, ela era fadada a casar, tomar conta do marido, ter filhos, tomar conta dos filhos e de casa. Ponto, não tinha escolha. Com toda a evolução que a mulher começou a fazer e com o desenvolvimento da sociedade, começou a aparecer algumas coisas que eu acho que são importantes. E vejam bem, o que eu vou colocar agora não é na intenção de falar que substituem relacionamentos. Não é isso. Mas veja bem, você que está nos acompanhando em casa, há 20 anos, você pensava em viajar de avião com a facilidade que você pensa em viajar hoje? Belo Horizonte, quantos cinemas tinha? Quantas salas de teatro? Faculdades para você estudar. Gente, aqui tinha PUC, FUMEC, Milton Campos, Newton Paiva, Federal. Mais nada. Acabou. Hoje você pode estudar, você pode fazer pós-graduação, pode fazer especialização. Então, hoje você tem cafés que você pode saborear seu café, ler bons livros. Ou seja, existem várias coisas hoje da sociedade pós-moderna que podem te trazer felicidade também. E aí, Patrícia, vem a coisa que provavelmente você vai me perguntar, que é da cara metade. Eu ia te perguntar se você acredita em alma gêmea. Não acredito em nada disso. Porque eu acho,
pegando o gancho da sua primeira resposta, essas coisas todas, né, que são coisas modernas e que cada vez elas evoluem mais, e cada vez a gente tem mais coisas à disposição, mais informação, mais coisas para fazer mesmo, e menos tempo, né, em contrapartida. Isso tudo nos permite momentos felizes. Mas tudo isso, ou cada coisa separada, substitui um relacionamento amoroso, um companheiro, um parceiro de vida, um amor? A questão não é se substitui ou se não substitui. Esse não é o ponto. O ponto é que fomos educados para isso. E a pergunta é, apenas isso é o possível? E apenas isso é o ideal de felicidade? Essa que é a grande questão. Porque, olha só, às vezes, nesse passado aí que eu estava falando, não muito distante, o casamento era necessário. Uhum. Então, quantas e quantas mulheres casavam porque tinham que casar e tinham uma vida do cão. Uma vida péssima. Então, eu até me lembrei de uma coisa, agora você vai lembrar também, Patrícia. Primeiro programa nosso, teve uma espectadora que mandou pra gente assim, o nome de uma peça de teatro, que era assim, não sou feliz, mas tenho marido. E depois eu pesquisei essa peça na internet. Existe. É a peça da Zezé Polessa. Inclusive, vou até procurar para ver se eu consigo assistir. Então, gente, o que eu penso? É possível ser feliz sozinho e é possível ser feliz com um companheiro. Não vou falar dessa alma gêmea que você está falando, mas eu vou falar assim, que você tenha identificações com ele, e essas identificações, no final das contas, é o que mais importa, porque a beleza vai embora, a parte sexual vai embora, com o passar dos anos, a paixão acaba, e essa capacidade do diálogo, para mim, é que é muito importante, que é o que fica. Uhum. Então, eu penso que é feliz sim, e quanto mais você estiver mal acompanhada e evitando estar sozinha, mais no final das contas você tira a possibilidade de encontrar com uma pessoa que vale a pena, porque você já vai estar com alguém. Uhum. Agora, uma pessoa para entender isso que você está falando e concordar e sentir isso, é preciso ser independente emocionalmente? Patrícia, esse termo é bem interessante que você está falando, porque, para mim, existe um X da questão de todo tamanho, que é uma época de transição que nós estamos vivendo. Então, qual que é a percepção que eu tenho? É que os modelos antigos, eles não encaixam mais com a atualidade e nós ainda não construímos modelos novos. Ou seja, essa família, por exemplo, a família homossexual que está nascendo agora, de um tempo para cá, as pessoas que estão optando por não casar, ou as pessoas que estão optando por casar e não ter filhos. Não ter filhos. Então, a gente está numa fase de transição, então é importante que estabeleçamos críticas sobre o que passou e aproveitarmos o que é bom e deixarmos para trás o que não nos serve mais. Ok. Né? Então, próxima pergunta. Dr. Douglas, me chamo Paulo e escrevo daqui de BH mesmo. Estou passando por uma fase de vida bastante séria. Sou formada em Direito há 6 anos, tenho 29 de idade e desde que me formei venho estudando para concursos públicos, sem o menor sucesso. Já tentei praticamente todos na área jurídica. Sempre fui um bom aluno na faculdade. Estava sempre com boas notas, gostava de fazer estágios e atender as pessoas no nosso estágio voluntário. Era um bom estágio também. Vivo com meus pais e até hoje eles me ajudam financeiramente, porque nunca trabalhei. Sempre estou no cursinho ou em casa. Só que não aguento mais essa vida. Vou fazer 30 anos e a angústia me consome. Imagino que angústia. E aí, Douglas? Paulo, é o seguinte, de 10 anos para cá, o que você está colocando bate as portas da minha clínica com tanta frequência. Mas, de novo, a minha leitura social e cultural da coisa. Fala-se demais na cultura da estabilidade. Essa palavra está na boca de todo mundo. E a estabilidade é igual a ter o garantido no final do mês. Patrícia, eu observo muito outdoor. Eu ando pela cidade, eu acho que outdoor tem muitas informações sobre a nossa sociedade. Outro dia eu estava lá, andando lá pelo Antônio Carlos, aí eu vi um outdoor falando assim, e os cursinhos aproveitam-se muito disso. Cursinho falando de tal, adquira a sua estabilidade financeira e a sua independência. Também já vi esse outdoor. Concurso tal, salário X. Eu olhei e falei assim, quê? Estabilidade financeira com esse salário? Estabilidade financeira aonde? Você está falando do quê, cara?
Então, isso foi ficando muito difundido na cabeça das pessoas. E elas começam a achar que estabilidade só é possível por essa veia. Então, entenda, ô Paulo, que você pode ser estável num concurso público, mas você pode ser estável na iniciativa privada também, sendo um bom funcionário, dedicado, esforçado, estudando, ou montando um negócio próprio, ou sendo autônomo. Essas coisas são possíveis. Agora, outra coisa que você falou, você nunca trabalhou, você nem experimentou o que é o direito. E falou que gostava do estágio. Pois é. Não é, Patrícia? Isso é contraditório, porque ele gostava do estágio, de provavelmente atender. ele gostaria de advogar, de trabalhar dentro do escritório, né, como advogado, mas ele não tentou. E um outro agravante do meu modo de entender. Eu atendo, às vezes, as pessoas, ô Paulo, e elas falam assim, eu estou fazendo um concurso para o fiscal do INSS, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para Procuradoria do município, e aí começa a tirar para tudo quanto é lado. Então, qual que é a minha preocupação nisso? Esses concursos, eles têm algumas matérias que se interpõem? Tem, mas outras que são muito específicas. E aí eu começo a pensar, não só, Patrícia, na esfera do concurso público, mas na esfera da vida. Se às vezes a gente se dedicando e se concentrando tanto a uma coisa só já é difícil, imagina com uma atenção tão difusa quanto a que ele está colocando. Os editais dos concursos são enormes, as matérias são enormes. Então, a dica que eu quero colocar... São duas dicas para o Paulo, Patrícia. A primeira é pensar na possibilidade de considerar a sua estabilidade não apenas no concurso público, mas também em outras vias, igual eu coloquei. E a segunda coisa, eu acho que você precisa de questionar qual é o seu verdadeiro sonho. Porque se o seu sonho for ser funcionário público, talvez você até reduza um pouco o nível de exigência do concurso, talvez para um concurso de nível médio, um concurso mais simples. Agora, se o seu sonho é uma carreira, é ser juiz, é ser promotor, é ser procurador de justiça, então canalize o seu investimento estudantil para ele. Porque me parece que falta até motivação, né, Douglas? As pessoas... 10 anos estudando. Patrícia, já atendi pessoas que têm 10 anos que estão estudando. Mas nesse esquema que o Paulo falou. E aí começa a entrar numa angústia, numa ansiedade, vai saindo cada vez pior nas provas. Acomoda por um tempo e vai estudando. Assim, ele não está à toa, ele não trabalha, mas ele está estudando para concurso. Ele vai ao cursinho, volta para casa. Vai ao cursinho, exatamente. Então, ele tem uma ocupação. Mas e aí vai passando o tempo e nada acontece, e ele não passa. Envelhece. Né? E esse envelhecer eu vejo que traz uma angústia muito grande, porque envelhece, não tem renda e fica numa situação de dependência dos pais. Aos 30 anos é muito. É difícil. Ok. Então, a dica pro Paulo é avaliar. Avaliar qual que é o sonho dele e considerar outras possibilidades também de ser feliz profissionalmente. Ok, então vamos para Camila de Contagem. Atualmente, as famílias foram reduzidas drasticamente de tamanho. Famílias com filhos únicos é bem comum. A gente falou disso agora há pouco, né? Como conduzir a educação desses filhos únicos? Qual pode ser a consequência de uma superproteção? Bom, primeira coisa que eu queria falar, assim, brevemente, porque o nosso cinegrafista Ivan já está falando sobre o tempo, então vamos falar de uma forma bem sintética, mas porém funcional. Primeira coisa, filho único filho único é mimado, porque não aprende a dividir as coisas com os irmãos. Mentira, isso é de outro tempo. Por quê? Hoje em dia, o pai e a mãe têm que sair para trabalhar, para estudar, para fazer exercício físico, tem um lazer deles, então o filho único tem que aprender a dividir na marra. Não tem jeito. E outra coisa, criança antes ia para a escola com 4, 5 anos, 6. Hoje, com 1 ano e pouquinho, já está no berçário, já está na escolinha. E lá vai ter que aprender a dividir, a compartilhar e a socializar com os coleguinhas. Então, essa história. Filho único é mimado e não vai aprender a dividir porque não teve irmão. Gente, isso é de outra época, não é de agora, mas inclusive porque a mãe também ficava dentro de casa o dia inteiro, com o filho mimando, paparicando o filho, isso não acontece mais. Bom, dicas. Primeiro, dica de livro, Limite Sem Trauma, da Tânia Zaguri. É um ótimo livro de uma educadora brasileira que vai poder te ajudar muito. E dicasinhas funcionais agora. Não apoie seu filho em tudo. Se o seu filho errou, fale para ele que errou. Ensine-o a reconhecer o erro e a pedir desculpas. Isso é fundamental na nossa sociedade para que as pessoas tenham respeito umas pelas outras. Segundo, frustre o seu filho. Diga não para ele em algumas oportunidades. Por quê? Porque a vida adulta, ela nos traz
muitas frustrações. Patrícia, já atendi pessoas que ficavam pingando de emprego em emprego, e aí a hora que eu parava para entender, sempre os chefes mandavam a pessoa embora. 5, 6 empregos em 2 anos. Nossa, muito coisa. Aí a hora que eu ia investigar a raiz familiar, mãe e pai não colocavam limite. Consequentemente, não aprendeu a lidar com a hierarquia, não consegue parar em emprego nenhum. Então, dizer não é fundamental. Terceira coisa, é importante que você também pense assim numa perspectiva de quando castigar o seu filho, você dizer para ele por que está castigando. Muitos pais colocam as crianças de castigo e não dizem para a criança qual foi o motivo daquilo. A criança não tem um nível de compreensão do mesmo modo que um adulto tem. E por último, não faça tudo pelo seu filho. Às vezes, até quando ele estiver com um brinquedinho lá, se ele pegar, desmontar um brinquedo e passar um pouquinho de aperto, deixe. Porque você não vai poder ficar dependendo dele para o resto da vida. São dicas leves, assim, simples, que não são para filhos únicos no final das contas. Isso que eu ia te perguntar. Não é? Isso é válido para qualquer um. Agora, existe diferença, só para a gente arrematar, existe diferença, características entre do filho único para um filho que tem, uma pessoa que tem irmãos? Existe diferença da criação? Olha, Patrícia, eu penso que não. Você sabe por quê? Porque você tendo esses preceitos que a gente vem colocando, igual eu acabei de falar, para 1, para 2, para 5, para 10, você vai estar passando para ele da mesma forma. Agora, a forma que cada um vai assimilar é diferente, porque cada pessoa tem a sua própria personalidade. O que eu estou querendo trazer é só para as pessoas entenderem que, às vezes, se questionam, não vou ter filho único por conta disso, daquilo, que são motivos de outra época. Esses motivos, no meu modo de entender, eles não se sustentam mais na atualidade. Ok. Tá? Até o nosso próximo programa. Já, né? Passa rápido. Gente, o programa de hoje está chegando ao fim. Obrigada pela sua companhia, pela sua participação. Você pode continuar mandando e-mails para a gente durante toda a semana. Lembrando que não é necessário se identificar para participar. Nosso endereço é douglasamorim@bhnews.tv.br. Uma ótima semana para você e até o nosso próximo programa. Tchau. Obrigado a vocês pela companhia. Lembrando sempre que o nosso programa é feito para vocês, mas principalmente por vocês. Estamos aguardando sua história de vida, as suas dúvidas e na próxima quarta estaremos aqui juntos na BH News TV. Não é isso, Patrícia? Com certeza, esperando você. Até lá.